governos se organizaram para um documento público em que eles apontavam os riscos, e no texto, inclusive, diz riscos fatais para a educação pública em todos os níveis, com as medidas e as posturas do atual governo federal, em dois aspectos fundamentais: a liberdade da produção acadêmica e o financiamento da educação, em especial a educação básica, mas também, ontem foi anunciado mais cortes na pesquisa, né, mais cortes da CAPES, e que nós precisamos estar sempre alertas a esses perigos, a esses riscos concretos e fatais. Precisamos pensar o papel da universidade pública e reafirmá-lo, né, e afirmar esse papel, defender a universidade, sua autonomia e sua integralidade. Sem universidade não há desenvolvimento. Universidade que queremos forma mão de obra, cria massa crítica, forma cidadãos e cidadãs comprometidos com o desenvolvimento do município, da região norte fluminense, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E não podemos deixar passar esquecido que, há poucas horas, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, felizmente, derrotou uma tentativa de os setores dos deputados de uma CPI para investigar as produções, para acompanhar, para censurar as produções das universidades no Estado do Rio de Janeiro, em especial as universidades estaduais. Um absurdo completo, e ainda bem que a Assembleia Legislativa, com todos os seus erros, teve um acerto importante, derrubando esse pedido de CPI. E nós queremos, além de mão de obra, massa crítica, formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento, mas que um desenvolvimento que precisa transformar a nossa realidade, intervir no retrato social da sociedade, para refazer esse retrato. Queremos universidades oferecendo trabalhadores, pensadores, pesquisadores, profissionais das mais diversas áreas que garantam direitos, lutem por direitos, elaborem políticas públicas na saúde, na educação, na moradia popular, no transporte público e na mobilidade, na garantia de um ambiente sustentável, na melhor forma de exploração das nossas riquezas naturais, na conservação da memória, história e tantas outras questões que as universidades podem nos colaborar, nos oferecer na elaboração de políticas públicas e na garantia de direitos, né, com tecnologias, com busca de soluções, com os diversos saberes. Macaé, Marilena, é um grande laboratório, né, Riverton, um grande laboratório, isso é indiscutível, né, e desde a Macaé do café, do pescador, dos ferroviários, de Cláudio Piano, de Miguel Ângelo, de Zé Augusto Aguiar, a Princesinha, a Moscouzinha, onde a vida está em constante nascer, como nos faz cantar Tonito Parada. A Macaé da Fafima, que é a nossa precursora da formação de pensadores, de filósofos. Estamos aqui para afirmar esse nosso compromisso, né, com o tripé ensino, pesquisa, extensão, sem abrir mão nenhum passo do direito da interiorização do ensino superior, público e gratuito. Lutamos por décadas para que a universidade pública fosse uma realidade para nós, que nosso povo tivesse o direito de estudar aqui. Quantos ônibus enfrentaram a BR-101? Quantas viagens, quantos acidentes nós presenciamos nessa rodovia da morte? Quantas agressões ambientais nosso município viveu enquanto não tínhamos espaços que pensassem, que refletissem com embasamento sobre isso? Quantos problemas sociais, quanto desemprego, quantas decisões políticas provincianas sem embasamento, sem dados consistentes? Hoje, com orgulho, somos também a cidade do NUPEM, a Macaé da UFRJ, a Macaé da UF, a Macaé da FEMAIS,
a Macaé que forma médicos, advogados, biólogos, engenheiros, enfermeiros, contadores, tantos profissionais que nós precisamos celebrar, né? Então, viva a universidade pública no interior do país, viva o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, que há 25 anos chegou só como NUPEM, como um núcleo, agora é um instituto. Vereador Luciano Diniz, já aproveito te convidando para vir para cá. Então, vereador Luciano. Então, viva o Instituto NUPEM, viva o FRJ em Macaé, e nenhum passo atrás no nosso direito sagrado à universidade pública, gratuita, livre, de qualidade, e em especial aqui, onde a gente pisa esse chão no interior do Brasil. Obrigado a todos. Passar a palavra já para a nossa diretora do campus UFRJ, para a Roberta, por favor. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite aos meus colegas na mesa, professor Francisco, Esteves, em nome de quem eu cumprimento os demais colegas. O campus Macaé, aqui hoje representado por mim, se apresenta hoje aqui como coadjuvante, né? A grande festa hoje, dos 25 anos da UFRJ em Macaé, é a festa do NUPEM. Nesse sentido, eu preciso fazer alguns agradecimentos e fazer uma fala em nome do campus, que é, em primeiro lugar, agradecer ao professor Francisco Esteves, que é a célula inicial do campus, né? Da UFRJ em Macaé e depois do campus, obviamente. O professor Francisco é um visionário, tratou da interiorização quando nem se pensava ainda em proposta política pública efetiva para a interiorização das universidades públicas federais. Também a fala vai no sentido de parabenizar o Rodrigo, que está à frente do NUPEM já há algum tempo, levando, né, a pesquisa, inclusive, levando o nome da UFRJ em Macaé para muitos cantos, né? O NUPEM está há anos-luz agora em instituto, né, em termos de pesquisa, em termos de extensão, à frente, né, no protagonismo da interiorização da Universidade Pública Federal. Eu acompanho algumas universidades pelo FORCAMP, que é um núcleo de diretores de unidades do interior, e a gente percebe, olhando para essas instituições, para as outras universidades federais, o quanto Macaé está à frente nesse sentido. Tá? O campus em Macaé iniciou um pouco às avessas, né? Começou um pouco pela extensão e pela pesquisa, e depois trouxe as graduações, os cursos de graduação. Isso também é um diferencial enorme em relação às outras universidades do Brasil, de expansão do Brasil. Em Macaé, mais especificamente, nós gostaríamos de agradecer enormemente à Prefeitura. A Prefeitura de Macaé sempre nos apoia. Nós temos inúmeros documentos assinados pelo, então, à época, prefeito excelentíssimo Riverton Mussi, que, à época, né, então, nós temos inúmeros documentos assinados, falávamos disso hoje mais cedo com o Joelson, né, da importância que a Prefeitura também tem no processo de institucionalização da UFRJ em Macaé. Marilena Garcia sempre foi nossa parceira, Guto Garcia, o Magine, agora à frente da Secretaria Adjunta de Ensino Superior, o Joelson, à época, na extinta Funemac, e também queria agradecer de forma muito abrangente ao Marcel Silvano, que propôs essa atividade aqui hoje. O Marcel é um amigo dos alunos, né? Tem apoiado nossos alunos em inúmeras frentes, das coisas mais basais, né, no sentido da vivência do aluno aqui, alimentação, moradia, coisas desse sentido,
até o acolhimento mesmo, né? Então, por isso, eu queria agradecer a vocês. E no campus, ainda, nós gostaríamos de agradecer aos precursores dos cursos de graduação aqui, professora Glaucia, que está aqui, professora Kelsey, Bia, Marli, Paulo pela medicina, professora Samanta, Bernardo, tantos outros que chegaram aqui agora aproximadamente 11 anos, alguns cursos já fazendo 10 anos esse ano. E, no Rio, queríamos agradecer à época e, terminando, né, essa fala, fazer um agradecimento especial ao professor que dá nome ao campus, que era reitor à época, que é o professor Luiz Teixeira, que, né, comprou esse projeto e trouxe a universidade para cá com garra, com determinação. Né, quem acompanhou aqui sabe que realmente o papel do professor Luiz Teixeira foi determinante, tanto é que hoje ele dá nome ao campus. Então, no mais, o campus só gostaria mesmo de parabenizar a iniciativa do Marcel e ao professor Francisco Esteves, que é pioneiro nesse processo, e ao NUPEM, e muitos anos pela frente. É o desejo da UFRJ, do campus UFRJ. Obrigada a todos. Obrigado, Roberta. E vale lembrar que, apesar de tudo, foi oficialmente publicado no Diário Oficial da União a primeira mulher reitora da UFRJ. Então, um passo à frente que nos mostra o caminho que nós temos que trilhar, né? Não dar um passo atrás, nenhum passo atrás. Passar a palavra para o professor Rodrigo Nunes da Fonseca, diretor do NUPEM. Acho que eu vou ficar sentado. Primeiramente, boa noite a todos. Fazer uma saudação especial aqui ao Marcel, né, por estar dando essa oportunidade para a gente, e também a todos os demais vereadores, né, que aprovaram a sessão solene por unanimidade. Saudar a professora Roberta, né, diretora do campus Macaé. Saudar também Marilena, né, grande parceira da educação de Macaé, né, muito obrigado. Luciano Diniz, né, nosso grande parceiro vizinho da Praia do Pecado. Também saudar o ex-prefeito e, com certeza, uma das pessoas que contribuiu muito aqui para a UFRJ, prefeito Riverton Mussi. Saudar todos os presentes, ex-vereadores, né, e membros diretores de parque, que vários me falaram que estariam aqui hoje, unidades de conservação, membros da sociedade macaense, ambientalistas, e também não poderia deixar de saudar todo o corpo social do NUPEM, né, que se faz aqui presente hoje, né, aqui, inclusive, efusivamente fazendo sua manifestação. A gente não está vendo, mas tudo bem, mas eu confio em vocês. Muito bom. Muito bom, gostei de ver. Então, nossos alunos, saudar nossos alunos, todos os coordenadores, também coordenadores de curso, todos os servidores técnicos administrativos e alunos, não poderia deixar de falar deles, né? E dizer que realmente esses 25 anos do NUPEM são um momento, acho, muito importante para a história de Macaé, né? Uma história linda, e eu não vou ficar contando muita história, porque eu tenho o Chico Esteves na mesa, né? Então, se eu falar da história, certamente cometerei alguma gafe, então eu prefiro não fazer isso, tá? E como eu falei, então, realmente o NUPEM, ele, sem dúvida nenhuma, eu acho que quando a gente comemora os 25 anos do NUPEM, a gente também está comemorando também o sucesso da universidade pública, né? E dizer que a universidade pública, ela é do povo brasileiro, né? Então, ela não é de um partido A, partido B, ela não é de direita, ela não é de esquerda, né? A universidade pública, ela é toda do povo brasileiro. E é esse povo, né, esses projetos científicos e sociais que a gente faz no NUPEM. Atualmente, a gente recebe mais de 2.000 crianças por ano, né, em projetos científicos, projetos sociais, né? Poderia ficar destacando vários projetos aqui, a gente ia ficar a noite toda, não vou fazer isso. Mas eu só queria convidar vocês, tanto a estar com a gente no NUPEM, quanto a visitar a nossa página, muito bem atualizada pela nossa comunicação. A gente tem um canal no YouTube também, que vocês podem assistir mais de 100 palestras já feitas até hoje, que você tem, inclusive, tem uma palestra da professora Marilena, né, lá. De muito mais gente, quase todo mundo aqui deve ter uma palestra gravada lá, e é conhecimento, né? Então, acho que a gente não pode esquecer disso.
Então, sendo o NUPEM algo do povo, né, eu trago aqui uma reflexão para todos vocês, né, que olhando aí para o passado, para as grandes transformações que o petróleo proporcionou para a cidade de Macaé, como que a gente pode pensar em para frente, evoluir ali, como os alunos estão mostrando, né, para essa chamada cidade do conhecimento, né, essa utopia, né, esse sonho que a gente gostaria muito que acontecesse, né? Eu acho que é muito realmente através da educação e da ciência, interconectados, e aqui eu faço uma alusão aí à nossa grande parceria com a Noruega. Eu vou falar daqui a pouco. I will speak a little bit in English later, but just to, falando um pouco da nossa cidade irmã, e para quem não sabe, a cidade de Stavanger era a nossa cidade irmã daqui de Macaé. Então, Stavanger e Macaé são cidades irmãs, cidades que se utilizam dos recursos do petróleo, e a gente agora tem essa felicidade, junto com a Universidade de Stavanger, de ter, no momento, no NUPEM, 10 professores, 10 alunos e de 10 nacionalidades diferentes. Então, a gente tem tudo hoje lá no NUPEM. Estava contando lá, Paquistão, Índia, o que você imaginar, todos os locais do mundo estão lá representados, quase 10 nacionalidades. E eles trouxeram para a gente uma notícia muito interessante, que a Noruega, na verdade, ela está abrindo mão de explorar petróleo depois de 2030. Né? 100% dos carros da Noruega são carros elétricos, não tem poluição, qualidade de vida. Né? O porquê que eles podem fazer isso? Porque eles conseguiram economizar cerca de 4,5 trilhões de dólares num fundo soberano para saúde, ciência e educação, e esse fundo que financia esse projeto e a vinda deles aqui. Então, só para vocês terem noção, a arrecadação de Macaé está aí 2,2, 2,5 bilhões, né? Então, eles economizaram muito dinheiro naquilo que eu acho que a gente tem que um pouco aprender com eles, né? Investir no conhecimento, na preservação ambiental, e eles estão aqui para, sim, conhecer nossos ecossistemas, nossos parques, a nossa biodiversidade, a biotecnologia, né? Que é tão importante nessa era da informação. Então, eu faço essa reflexão que talvez seja a última chance, talvez nossa, como cidade, aqui eu considero cidadão macaense, a cidade que eu adotei depois que eu voltei da Alemanha, do doutorado e pós-doutorado, que a gente não pode, ao último momento, talvez, a gente não perder esse bonde da história, ele está bem aqui na nossa frente. Tá? Então, agora eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, falar um pouquinho de inglês, que nossos convidados já devem estar ali, ai, meu Deus, eu não entendo nada, então vou falar em respeito aos nossos convidados em inglês. Tá? Researchers students from the University of Stavanger. On behalf of NUPEM and of the city of Macaé, I would like to thank you very much for being here with us, teaching, learning, and providing us this amazing experience. The program that we are currently involved in, the NOABRA, I guess it can generate even more partnerships between both cities, and I hope that we can manage to do that. You don't know yet, but you might be starting something very important here. And this international enterprise that you are all here, if it involves schools, companies, and the Macaé society, might be really the future to really transform Macaé in the city of knowledge. That's what I believe. That's what as Stavanger is. So I would like really thank particularly Daniela Pampanin, since she's really the coordinator, and all of you here for coming. You definitely live in our hearts. Okay, thank you very much. Voltando para o português. And sorry that you are starving for so long, but you have some food later, so don't worry, okay? Voltando para o português, eu gostaria de enfatizar a necessidade de termos realmente investimentos públicos na inovação, na geração de conhecimento. As grandes cidades do mundo, as grandes tecnologias começaram, assim como Macaé se encontra hoje, né? As grandes universidades como geradoras de conhecimento, e hoje a gente tem isso em Macaé, que a gente tem grandes universidades públicas com excelentes pesquisadores que fazem parcerias com iniciativa privada, que é importante a gente mencionar que o NUPEM começou a partir também de uma grande parceria com a Petrobras e outras empresas, a Vale, e também com o poder público. Então, todos juntos fazendo aquilo que a gente faz muito bem, que eu acho que é fazer ciência, gerar conhecimento e trazer retorno para a população. Então, aqui eu deixo essa proposta para a Câmara, né? Se o professor Francisco, né, professor titular, me permitir, né, nosso
grande guru, me permite da gente continuar construindo essa parceria tão bem sucedida das universidades através de uma lei, né, com recursos, metas, avaliações periódicas, inclusive por órgãos internacionais. Tá? Eu acredito muito que, na verdade, o que a gente realmente tem que ter, né, é transformar um pouco daquilo que a gente tem hoje no NUPEM, né, que ele se tornou, no início, era uma referência no município, acabou se tornando uma referência no Estado, uma referência no país e, pelo que eu pude ouvir dos meus colegas da Noruega, acabou se tornando também uma referência internacional. Tá? Então, hoje, só para finalizar, hoje no NUPEM, eu acho que Macaé é um dia de festa, é um dia de celebração, e mais uma vez eu agradeço aí o Marcel e toda a Câmara de Macaé pela oportunidade. Saúdo a todos. Muito obrigado. Agradeço, professor Rodrigo. Queria aqui combinar a nossa dinâmica, passar a fala para o vereador Luciano, depois para Marilena e Riverton, e aí, ao fim, o professor Francisco Esteves, em nome do reitor e em nome do próprio professor Francisco Esteves. Bem, boa noite a todos. Né? Estou aqui no mandato de recém-possado, a gente tomou posse há coisa de 2 semanas, foi a nossa terceira posse, Marilena, nessa gestão. E eu acompanhei, nesses 25 anos, né, teve um momento que eu estava universitário na UF, né, porque eu me formei lá em Engenharia Elétrica, e trabalhava na SEDAI Nova Iguaçu. Né, então, foi quando o meu grupo político falou: Luciano, você vai para Macaé, para a gente se candidatar a você, ou nós vamos escolher outro candidato a vereador. Aí aquela dúvida do estudante, do jovem, eu falei, eu vou terminar a faculdade à distância, e vim para Macaé, e a gente ganhou a primeira eleição, quando eu vim a ter o primeiro contato com esse visionário, né, que a gente tem uma parceria já antiga, chamado Chico Esteves. Né? Era um governo do PSDB, a vida inteira, fui 25 anos, né, do Partido dos Trabalhadores, e hoje não estou mais, e o Riverton era colega vereador comigo. Aí toda a matéria, né, Chico, que ia para casa, Chico buscava a oposição, eram 2 vereadores de oposição. E a gente não entendia como que poderia um governo do PSDB estar investindo naquela época tanto recurso no ensino superior. Mas, obviamente, isso foi pilotado por esse visionário chamado Chico Esteves, que conseguiu estabelecer o primeiro centro de pesquisa em Macaé. E a gente votava, era o único momento de interseção que a oposição votava a favor do governo, era quando vinham as matérias que se relacionavam à criação do NUPEM em Macaé. Aí depois veio um segundo momento, né, que foi a eleição do Riverton, e a nossa vice, que não era vice, né, ela não quis o papel da vice, foi uma das brilhantes secretárias de Educação de Macaé. E aí a gente teve a feliz escolha do Joelson para conduzir o novo campus, né? E, em nome dele, eu queria aí cumprimentar todo o público presente, foi uma escolha do nosso campo político, e ele teve a felicidade, né, Leandra, de participar daquele momento da inauguração, né, a partir daí da construção dos novos campos. Né? É importante resgatar essa história, né, porque a gente está hoje chegando num local bonito, mas não sabe, né, quais foram os personagens locais e de fora que construíram o momento que a gente está vivendo hoje para estar comemorando. Né? E depois, a nova geração do NUPEM, que eu tive aí ao longo desses 4 anos, né, a gente tem 2 vereadores que praticamente trabalham muito em prol do NUPEM aqui nessa casa, um é Marcel e a gente divide, né, as áreas, temos parcerias agora na questão das hortas, temos parceria, estamos levando o deputado Elbert Rezende para tentar tirar alguma coisa desse estado falido para a gente poder aplicar em pesquisas lá. Né? Então, são diversas parcerias que eu e Marcel, cada um de acordo com sua expertise, faz no município, mas eu queria alertar todos vocês que estão aqui hoje, que vocês estão na contramão da política nacional. Tá? Vocês são guerreiros, igual a gente que está aqui na mesa, que estamos assumindo a defesa da educação no Brasil. Então, parabéns pela presença de todos vocês e de toda a mesa de estar aqui assumindo a defesa da educação no momento que o Brasil comemora e foca em tirar recursos da educação. Lamentável. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, vereador Luciano. E, de fato, registrar a presença do Joelson, professor Joelson, que foi presidente da FUNEMAC à época, também o professor Alexandre Azevedo, que também foi
presidente da FUNEMAC, registrar e anunciar para todo mundo, eu esqueci de dizer no início, que essa solenidade está sendo transmitida também pela internet, no portal oficial da Câmara de Vereadores e no canal do YouTube da Câmara de Vereadores. Então, estamos além daqui, né? E passar a palavra com toda satisfação para ex-vereadora, ex-vice-prefeita, ex-secretária de Educação, mas uma grande debatedora e pensadora da educação em Macaé, a Marilena Garcia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigada, Marcel, pelo carinho, pela deferência. Obrigada a Marcel, vereador, meu companheiro petista. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um dia que marca, e marca profundamente a história de Macaé, que é o dia que se comemora, através da Câmara Municipal, os 25 anos do Instituto NUPEM. Aqui, todo lado do vereador Luciano, companheiro de longa data. E, quando eu olho o Luciano, eu lembro de alguns processos eleitorais na cidade, em que realmente parece que é até um karma que a gente tem, né? De estar sempre assim um pouco na contramão, sempre reivindicando, sempre brigando, não é assim, companheiro? Mas aqui vejo a Roberta, a nossa diretora, né, atual do campus UFRJ, e ao ver a Roberta, evidentemente que eu lembro de uma figura que marcou profundamente a minha vida e a vida da cidade, que foi o reitor Aloísio Teixeira. Falando no reitor Aloísio Teixeira, evidentemente que eu tenho que me dirigir ao meu ex-prefeito, amigo, companheiro de gestão, Riverton Mussi, de quem eu tive a grande alegria e a grande experiência de ser vice-prefeita. Ser vice não é fácil, principalmente quando se tem um temperamento assim um pouco não muito fácil como o meu. Mas nós fizemos um pacto por Macaé, não foi, Riverton? Então, a gente se aceitou nas suas diferenças, naturalmente, nas nossas diferenças, e a gente fez um pacto de nunca brigarmos. O que não concordávamos, discutiríamos e tiraríamos uma posição política. E foi assim que o ex-prefeito Riverton Mussi e o reitor Aloísio Teixeira engrandeceram e muito, não é? Há uma UFRJ que já havia em Macaé através do NUPEM, daqui a pouco eu conto a minha experiência, quando falar desse desbravador chamado Chico Esteves, mas eu acho que o Luciano lembrou bem, nós temos que aproveitar essas oportunidades para fazermos uma retrospectiva histórica, porque nós vivemos o tempo da falta de tempo, nós vivemos o tempo do excesso de informações. Então, quase sempre, a história, as histórias, as nossas histórias, as histórias das nossas cidades se vão. Então, Riverton, eu quero aqui publicamente dizer de como foi gratificante, como educadora, ter sido secretária de Educação, no modelo de gestão compartilhado com todos os setores, e ter todas as reivindicações do reitor Aloísio Teixeira, todas foram atendidas. A doação daqueles 70 mil metros quadrados, os primeiros blocos da universidade, e um lembrete à Faculdade de Medicina que ninguém queria que viesse para cá, porque só se olhava Macaé no olhar do petróleo. E agora temos aí, não é, um curso, evidentemente, bastante aplaudido, apreciado, e a cidade vai. Quando eu falo do Rodrigo, eu falo da comunidade NUPEM, falo do Maurício, falo da Maria Fernanda, falo da comunidade como um todo, professores, pesquisadores. Mas aí me vem, na lembrança,
como o NUPEM começou. E vocês talvez assistam aí alguns vídeos, YouTube, né? Mas eu presenciei, eu compartilhei, eu cheguei de um acampamento na Cinelândia reivindicando os royalties do petróleo na década de 80 e encontro aqui um outro acampado, que era o Chico Esteves. Chico lá estava, né? Lá na Praia Lagomar, acampado com alguns pesquisadores, iniciando um processo revolucionário para a região. Nós não sabíamos o que era nada do que Chico Esteves, na criação do NUPEM, propunha a Macaé. Não sabíamos nada. Nós somos oriundos de uma cidade muito humilde. Uma cidade humilde. Uma cidade que sempre sobreviveu harmoniosamente, exatamente porque nunca tinha sido polo de nada. E chega Chico, traz o NUPEM, começa a parceria com os prefeitos da ocasião, e hoje estamos aqui comemorando 25 anos do Instituto NUPEM. A vida passa e a gente vai ficando um pouquinho mais sábio naquilo que vê, naquilo que abraça, da forma como pretende, não é, encaminhar as etapas finais da sua vida. Para alguns isso se chama sabedoria. Então eu quero deixar aqui um testemunho daquele acampamento, eu quero deixar um testemunho do que é uma visão educacional mais holística, mais sólida, aonde a paixão tem que ser o eixo eterno e presente. Chico, você é um visionário, mas além de você ser um visionário, você é um ser apaixonado pela pesquisa, é um ser apaixonado pela ciência, é um ser apaixonado que consegue transformar, consegue, de uma certa forma, construir equipes fantásticas como essas que tem aqui hoje. Rodrigo é o diretor, mas Chico será eternamente o nosso guru. Chico é guru da vida. Chico é aquele que pensa a humanidade de uma forma mais elaborada. E a educação que nós vimos agora no dia 30 nas ruas, enfrentando essa era das trevas que nós estamos vivendo no Brasil, essa educação consciente que foi alunos, professores, pais de alunos, é a educação que teve alguns Chicos como mentores do cotidiano das políticas públicas educacionais por onde passaram. Então, eu quero agradecer a você, Marcel, a oportunidade de estar aqui essa noite, de falar, né, do Chico, de falar do meu ex-prefeito Riverton Mussi, de rever tantas pessoas queridas, porque esses momentos são raros, porque a cada dia mais é muito raro, numa casa política como uma Câmara Municipal, você falar de afeto, de solidariedade e de acolhimento. Então, obrigada, parabéns a todos vocês e obrigada por essa oportunidade. Parabéns, Chico, por tudo que você é e representa. Obrigado, Marilena. Passar a palavra para o ex-prefeito Riverton Mussi. Boa noite a todas e a todos. Falar depois de Marilena é sempre complicado, um pouquinho, mas eu vou ser bastante rápido. Eu, na verdade, queria primeiramente agradecer o convite ao vereador Marcel Silvano. Essa é a terceira vez que eu recebo convite da Câmara para vir a algum evento. Nesses 7 anos que eu estou fora da política, fora do mandato. Nem nos eventos da sessão solene eu tive a oportunidade de ser convidado. Então, para mim, estou aqui, não poderia deixar de estar. Recebi o convite ontem à noite. Eu estava indo para o Maracanã ver meu Flamengo. Não perco esse hábito.
E eu falei, não, estou aí presente, vou chegar um pouquinho atrasado, mas chego, porque eu estou num compromisso no Rio. E eu não poderia deixar por um motivo todo especial, que já foi falado aqui, o NUPEM. Essa história brilhante, iniciada pelo Chico. O Chico esteve... Eu ainda era mais garoto, eu ainda não era vereador, mas era secretário na época. E depois tive ainda meu mandato de 3 vezes vereador e 2 vezes prefeito. E nessa oportunidade tive a oportunidade de conhecer o Chico, conhecer algumas pessoas envolvidas com ele, que acabou nos aproximando, em especial meu tio Nelson, que nos fez nos aproximar. E tive a oportunidade de ser convidado, depois de ser eleito prefeito a primeira vez, para conhecer a estrutura do NUPEM, que o professor Aloysio Teixeira estaria lá. Cheguei lá no antigo, lá era onde cortava ração e picava ração para os animais do Parque de Exposição, que foi transformado na primeira sede do NUPEM, aqui em Macaé. E naquele dia, tive o prazer de conhecer o professor Aloysio e fiz uma provocação. Professor, vamos trazer o UFRJ para Macaé, mas só tem que me trazer o curso de medicina. Aí ele, prefeito, o senhor está querendo algo mais difícil, mas vamos trabalhar nessa ideia que eu gostei. E o professor Chico nos ajudou muito, foi o grande interlocutor naquele primeiro momento, pois naquela época eu era do PSDB também, continuava no PSDB, fui eleito pelo PSDB, e dava prosseguimento a um trabalho já iniciado pela gestão do Silvio Lopes. E o NUPEM era parte desse projeto. Já existia uma obra, que nós demos continuidade, concluímos a obra e entregamos. Tive a oportunidade de conhecer o professor Macalan, não esqueci o nome. Macolan, obrigado. Tive a oportunidade de conhecer. E ele me estimulou mais ainda para o desafio de trazer o UFRJ de forma abrangente. Fomos a Brasília, tem então a vereadora Marilena Garcia. Fomos eu e ela conversar com o ministro, o Haddad, mas eu saí de lá tão frustrado com ele, eu saí tão frustrado e deixei, Marlene, você que é do PT, você briga com ele, que eu vou sair daqui de fininho, porque não dá, por causa de uma briga, por causa da UF, na época. E não fui feliz. Mas saí dali determinada, prosseguir o projeto que nós iniciamos, que era fazer a cidade universitária. Fazer a faculdade municipal, professor Miguel Ângelo, que era paga, virar gratuita. Porque eu defendo o ensino público. Eu acho que não tem como você não dar oportunidade, principalmente aos jovens de nossa cidade, que não tinham condições de sair para fora. Não adiantava a gente dar 72 ônibus que o município pagava para sair e para estudar para fora da cidade. Nós precisávamos de trazer a universidade para dentro. Eu, quando assumi, a FUNEMAC tinha 105 alunos. Uma sala com 3 alunos, outra com 5, outra com 20, outra com 50. Eu falei, mãe, para quê? Por que só tem esses alunos? Porque a mensalidade é cara, 400 e poucos reais. Aí, nesse início, começamos com o professor Jorge Aziz, que foi o presidente da FUNEMAC no meu primeiro governo, que começou a fazer o processo de redução da mensalidade até chegar, mas está gratuita, com o professor e o médico Joelson, que está, eu acho que o Joelson está aqui, né? Eu vi citado o doutor Joelson, que nos contribuiu muito na segunda gestão nossa, à frente da FUNEMAC. E a gente defendia isso. E da mesma forma, o professor Aloysio, que era nosso grande professor, aquele cara que nos estimulava a trazer esse projeto da UFRJ Macaé, e nós conseguimos fazer a interiorização aqui na cidade. Mas existia um problema sério. A prefeitura que bancava os profissionais. Era um custo para o município.
E o professor Aloysio, naquele momento, nos garantiu que a UFRJ iria vir interiorizar de vez. Eu acho que hoje são mais de 200 funcionários da UFRJ em Macaé. Da mesma forma que a UF, também hoje são profissionais da própria UF, não do município. O município é que pagava. Na época, no governo do prefeito Silvio Lopes, a professora Marilena Salles, que era quem foram os precursores pela prefeitura nessa parceria com as universidades, e nós criamos o primeiro núcleo da cidade universitária. Hoje o atual prefeito está dando continuidade, a gente espera, está sempre defendendo, porque lá atrás também não tivemos um sonho. A cidade do conhecimento, lá atrás, quando foi idealizado o projeto, a Marilena participou efetivamente. Eu, quando tive a oportunidade de conhecer a Berdim, saí de lá assustado. Saí de lá bastante assustado. A única coisa que me entusiasmou é que a Berdim deixou de ser uma cidade petrolífera para ser uma cidade de conhecimento também. E lá exportava esse conhecimento. E eu vi uma oportunidade de nós criarmos essa nova oportunidade no município. E tanto que quando a Marilena tornou-se a minha vice, a primeira vez que eu fui prefeito, meu vice foi Carlão. Carlão foi vereador aqui, um médico bastante querido, mas bastante polêmico também. E todo mundo falava, Rives, como é que você vai aguentar Carlão de vice? Falei, pode ficar tranquilo, que eu sei dialogar com todos os lados. E eu consigo contornar os meus problemas. E fiz os 4 anos de mandato Carlão sem nunca termos brigado ou termos tido nenhum problema. Quando veio a Marilena, me fizeram a mesma pergunta. Marilena é diferente de Carlão, é pior ainda. Como é que você vai contornar? Eu falei, eu sei. Cheguei, Marilena, tem um papel para você mais do que importante, mais do que ser vice-prefeita. Porque vice você só vai aparecer lá assinar alguma coisa se eu faltar. Ou no dia que eu viajar, você vai assumir meu lugar. Mas eu tenho uma coisa que eu quero fazer. Eu vou unificar a educação no município. Eu vou pegar do ensino fundamental ao ensino superior e fazer uma estrutura única. Não sei se vai dar certo, mas tenho certeza que você tem condições de contribuir e fazer isso funcionar perfeitamente. Você vai juntar tudo? Vou. Eu sei que os recursos são diferentes. 25% dos recursos municipais são para o ensino básico do município, não é para a universidade. O ensino superior era um recurso que, dentro do próprio governo, no início, quando nós idealizamos, tinham diversas pessoas contrárias. Mas eu falei, vocês não sabem o que é pagar a faculdade, pessoal. Vocês não sabem o que é botar um filho para estudar no Rio, Niterói, Campos, Itaperuna, e ter que pagar ônibus, ou então ter que pagar acomodações. Se nós não trouxermos, nós não vamos dar chance aos nossos jovens a se formarem e ter condições de disputar o mercado de trabalho. Eu sei disso porque na minha casa eram 3 fazendo faculdade ao mesmo tempo. E o custo era alto. Então, vão partir, vão para dentro, mesmo contrário àqueles que não queriam que o município investisse esse recurso. Defendendo, e hoje eu fico feliz em ver que o NUPEM, um braço que começou esse projeto da UFRJ em Macaé, esteja completando 25 anos. 25 anos são 25 dias, senhor. E o senhor, sem dúvida nenhuma, você tem uma pessoa aqui que a gente tem que tirar o chapéu, é o professor Chico Esteve, que se não fosse ele, muita gente tinha desistido. Até porque, quando não conseguia falar com a gente, ele sabia com quem falar para chegar a gente. E isso era constante, e eu posso reafirmar, em nenhum momento, nunca deixei de dar o apoio total, posso dizer em 100%, em tudo que tanto a UFRJ, a UF, a FEMAIS, pelo município, e não foi só isso, porque a primeira reunião que eu fiz, lá na nossa mesa redonda, que é a nossa mesa lá, na época de reuniões, participou a Prefeitura de Macaé, a UFRJ, a UF, a UFR, a Rural,
a Unigran Rio, Unirio, a UENF e a UERJ. Convidei todas essas universidades e chamei para vir se instalar em Macaé, que o município daria todas as condições para que eles pudessem se instalar aqui dentro. Falei, todas. Vou construir a cidade universitária e vou botar condições para que todos que quisessem se instalar em Macaé possam ter essa oportunidade de ter essa parceria com o município. Graças a Deus, a UFRJ foi quem abraçou de imediato o projeto. A UF demorou um pouco mais, mesmo já estando instalado aqui, mas tivemos algumas dificuldades, e depois conseguimos concluir. E eu queria agradecer a toda a equipe da UFRJ, na época, o professor Luiz Teixeira e o professor Chico Esteve, foram fundamentais para isso. Tem outras pessoas que foram importantíssimas, mas eu não vou lembrar o nome aqui, e queria só agradecer. Agradecer mais uma vez ao vereador Marcel pelo convite, parabenizar ao professor Roberto, à professora Roberto e ao professor Rodrigo, representando aqui também o Campus Macaé, ao vereador Luciano Diniz, que também participou da gente na segunda gestão do governo, e torcer para que não ficamos apenas nos 25, mas que seja por mais 25, 25 e 25, aí até possa novas gerações estar aqui nos substituindo. Obrigado, Riverton. Então, passar aqui a palavra ao professor Francisco Assis Esteves, que é o precursor de toda essa caminhada. Fique à vontade, professor. Obrigado. Excelentíssimo vereador Marcel Silvano, através do qual também cumprimento os demais vereadores dessa Casa Legislativa, excelentíssima professora Roberta Coutinho, diretora do Campus Macaé, excelentíssimo professor Rodrigo Nunes da Fonseca, diretor do NUPEM, Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, caros professores aqui presentes, caros técnicos administrativos em educação, caros alunos, caros macaenses, eu cumprimento através desse a professora especial, a professora Marilena Garcia, querida amiga, Riverton Mussi, que é um parceiro, vereador Luciano Diniz, e eu trouxe aqui, Marilena, nem assim, em homenagem a você, e não sei se você se lembra, quebrando o protocolo, que ela me deu o título de cidadão macaense, e no dia 28 de junho de 2005, eu tive a honra e agradeço você enormemente por pertencer a essa comunidade que eu amo de paixão, a comunidade macaense. E caros amigos da Universidade de Stavanger, dear friends of University of Stavanger, Norway, it's a pleasure for Federal University of Rio de Janeiro to have our Norway friends in your home. Thank you very much. Então, é com grande honra que eu aqui estou na mesa também representando o nosso magnífico reitor, Roberto Lera, que ele não pôde estar aqui presente, lamentou muito, porque a nossa universidade comemora hoje, sobretudo amanhã, a entrega da dignidade acadêmica. A gente dá dignidade acadêmica, só lembrando, é para entrega aqueles alunos da Universidade Federal de Janeiro que estão se formando e, ao longo da sua graduação, obtiveram coeficiente de rendimento igual ou superior a 9. Então, vocês que são alunos, vocês sabem que é uma tarefa quase árdua, do primeiro ao último período, ter um CR de 9. Então, é uma data simbólica para a nossa universidade, que envolve família, corpo social, é algo que é uma preparação enorme. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a relação da UFRJ com Macaé não se iniciou comigo. Ela é muito mais antiga, Marilena. Ela data a década de 50. Você vai, como isso? Através de Luiz Renato Caldas. Lembra dele? Um macaense, um jovem macaense, um grande estudioso, que fez vestibular para a antiga universidade chamada Faculdade Nacional de Medicina. E ele passou e se formou em 1954.
Ele trabalhou, como hoje a nossa futura reitora Denise Pires de Carvalho, no Instituto de Biofísica, como professor de radiologia, sob a tutela, orientação do professor Carlos Chagas Filho. Carlos Chagas Filho, que era um renomado cientista, enviou para a França, onde ele ficou 2 anos no Instituto chamado Curie, em homenagem àquela grande Madame Curie, quem é da área sabe, que uma mulher única ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. A história, a única pessoa que ganhou o prêmio Nobel 2 vezes, uma mulher. E ele, um excelente macaense, excelente cientista, ele tornou-se pró-reitor de graduação de 73, 77, e logo tornou-se reitor da UFRJ de 77 a 2001. Aqui nós temos várias ruas. Tem uma rua na praia, em Betiba, não, a rua na Lagoa, em Boacica, em homenagem ao Luiz Renato Caldas. E outro momento que eu destacaria da UFRJ linkar direto a Macaé foi na década de 70, início da década de 80. Sabe quando, Marina? Na descoberta do petróleo, começou a exploração do petróleo. E a UFRJ, através do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, COP, criou o Programa de Capacitação em Águas Profundas. Quem é antigo no UFRJ e quem é petroleiro aqui em Macaé, antigo, por volta de 70 anos, lembra muito bem do PROCAP. Esse programa, nós sabíamos que tinha um petróleo em alto mar, em Macaé, a 2.000 metros de profundidade, ninguém sabia como chegar lá. E foi nos porões da Escola Politécnica da UFRJ que foram desenvolvidos os primeiros ensaios para gerar tecnologias de uma liga, e eu conheci até o professor que faleceu há 4 anos atrás, Joel Teodósio, que era um visionário da época, só que ele pensava muito diferente do governo da época, e ele foi obrigado a se retirar do país e foi para a Rússia. Já estou dizendo como ele pensava. E lá ele fez seu doutorado em metalurgia e voltou para o Brasil e aplicou todo aquele conceito para gerar materiais que hoje, até hoje, se explora petróleo em Macaé às custas daquele conhecimento gerado na Escola Politécnica. Outro momento fundamental para nossa parceria foi com a instalação do NUPEM. Como já foi falado, não vou entrar em detalhe, e com a expansão do NUPEM, a criação do campus, o UFRJ Macaé, hoje muito bem liderado pela professora Roberta Coutinho. Então, o que é importante destacar, que o nosso querido amigo, ex-prefeito Riverton Musso, muito bem colocou, que a vinda para o UFRJ Macaé, para Macaé, foi uma longa, difícil caminhada. Por quê? Nós não queríamos trazer para Macaé o professor Aloysio e todo aquele corpo de pioneiros, professor Fernando, Carlos Rangel, professor Tirrell e tantos outros que não me vem à cabeça. Nós não queríamos trazer para Macaé o ensino apenas. Nós queríamos trazer a pesquisa, porque a pesquisa é a alavanca que traz o desenvolvimento. E eu sempre ouvia, e a gente já sabia, que nós em Macaé, com o ensino, nós iríamos apenas transmitir conhecimento. E nós queríamos aqui gerar conhecimento. Nós queríamos ser agente de transformação social em Macaé. Por isso demorou a decisão dos órgãos colegiados a aprovar, e, finalmente, em 2008, nós trouxemos a biologia, a farmácia, a química, a enfermagem, a nutrição, a medicina e, por último, os cursos de engenharia. Então, temos a convicção muito clara que, com a chegada da UFRJ Macaé, descortina-se um novo e próximo futuro para Macaé. Que futuro é esse? Aquele futuro alicerçado no conhecimento. E a UFRJ, nós temos absoluta convicção, e nós temos discutido, a professora Roberta conduz várias discussões nesse sentido, o professor Rodrigo Ida, todo o corpo social, que nós temos que ajudar a Macaé, a sociedade macaense, a migrar da capital do petróleo para a capital do conhecimento. Nós estamos nessa fase de transição, mas tenha dúvida, não tenha dúvida, que em 10 a 15 anos não podemos ter somente o petróleo como alternativa econômica para Macaé. Tenho certeza que nós estamos... Muita gente não gosta nem de ouvir isso, mas a verdade é o que o professor Rodrigo falou da Noruega. Eu sempre falo
Vocês lembram, todos nesse auditório, já estou falando na Idade da Pedra. A Idade da Pedra não acabou por falta de pedra. Acabou porque inventaram o ferro, o aço e o machado, que era a pedra, virou outra coisa. E a história... Então, a época da pedra acabou por surgir novas tecnologias, novas formas. E o petróleo também está numa situação semelhante. De maneiras que, professora Maria Helena, quando nós, na sua gestão, como secretária de Educação, quantas reuniões a senhora fez, e eu fiz a seu convite, palestras, para discutir exatamente a cidade de conhecimento, e nós passávamos, não foi falado, eu senti que as pessoas no auditório diziam, esses são malucos, o que é isso? Isso? E não faz tanto tempo, não faz nem 10 anos, não mais, uns 3 a 4 anos, mas, de qualquer maneira, não é muito. Vejam a velocidade com a qual a sociedade vive transformações muito rápidas, são gigantescas, e tenho certeza que nós na UFRJ, estamos convictos que nós não vamos abster dessa missão que nós temos de ajudar a comunidade de Macaé a trilhar um caminho que leve a um futuro mais sustentável. Sem dúvida. Obrigado. Eu gostaria de passar, nós já fizemos aqui um acordo com a professora Roberta, que antes de vir para cá, o professor Roberto Léria, reitor, e a professora Denise Nascimento, vice-reitora, enviaram uma pequena mensagem para ser lida aqui. Eu passaria a palavra para a professora Roberta, que ela vai ler, que ela tem uma voz muito mais bonita do que eu, e depois eu retorno aqui rapidamente para finalizar. Excelentíssimos membros da mesa, Corpo Social da UFRJ Macaé, Sociedade Macaense. Há 25 anos, a UFRJ, em conjunto com o município de Macaé, iniciou um projeto inovador de interiorização. Inicialmente, uma célula do Instituto de Biologia, um braço estendido no norte fluminense para estudar os ecossistemas e a biodiversidade. Várias ações foram realizadas pela Prefeitura de Macaé. Seus ex-prefeitos e ex-vereadores perceberam a importância da presença da UFRJ em seu município e, desde a doação do terreno, empenharam-se por firmar parcerias com a UFRJ, assegurando o desenvolvimento de toda a região e do entorno do município de Macaé. A confiança mútua, partilhada através das inúmeras gestões, tanto da UFRJ quanto do Executivo e do Legislativo macaense, permitiram o crescimento acadêmico daquela célula original, consolidada atualmente como Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no PEN, uma referência nacional e internacional, realizando com sucesso ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão em perfeita interação com o desenvolvimento da região de Macaé e seu entorno. A interação é a certeza que a soberania nacional só será alcançada através de políticas e ações estruturantes ligadas à educação pública. Ainda há muitos desafios. A recente criação do Complexo de Formação de Professores da UFRJ deve ser interiorizada, propiciando a formação de jovens licenciados, fundamentais para o crescimento do país e da região de Macaé. Foram 25 anos de parcerias, professores e técnicos administrativos em educação da universidade dedicaram-se à cidade de Macaé, fixando residência no município, difundindo o conhecimento, a ciência e a cultura do ambiente universitário, bem como práticas inovadoras de desenvolvimento sustentável. A UFRJ se expandiu nos últimos 10 anos com a criação do Polo Universitário Professor Aloysio Teixeira. Por fim, agradeço a todas as autoridades macaenses, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, e desejo que a parceria institucional permaneça viva, vibrante e pulsante nos próximos anos. Para finalizar a minha participação nessa mesa, nessa honrosa mesa, eu só queria agradecer mais uma vez ao vereador Marcel e a todos os demais vereadores dessa casa, que são pedras fundamentais na construção de uma sociedade justa,
e, sobretudo, soberana e que defende a universidade pública e gratuita. Marcel, tenho certeza que a UFRJ, através do seu corpo docente, corpo discente e corpo técnico administrativo, está empenhada e cada vez mais consciente de construir pontes entre nós, a UFRJ, e o poder público legislativo e o executivo. Somente através dessa parceria, nós temos absoluta convicção, professor Roberto, professor Rodrigo, que estão à frente, nossos diretores, eles estão, como eu, absolutamente convictos que somente através de uma ponte de mão dupla, onde fluam ideias que gerem ciência, que gerem ciências que, por sua vez, gerem tecnologias essas que sejam revertidas em prol do desenvolvimento humano, é que nós vamos construir uma sociedade em Macaé com mais equidade econômica, social e, sobretudo, com mais preservação ambiental. Muito obrigado. Obrigado, professor Chico Esteves. Aproveitar para encerrar a sessão, né, agradecer novamente a todos, todas, para o ex-prefeito Riverton. Eu não tinha a menor ideia de que esse é o seu terceiro convite oficial, quarto convite oficial, mas isso, a gente tem assim, o compromisso, eu não tinha a menor ideia, né, a gente tinha a certeza que nessa solenidade deveria chegar um convite ao senhor, pela sua atuação, pelo diálogo construído, pela disposição à época em que conduziu o município para que a interiorização fosse algo concreto. Nós, na época, eu no movimento estudantil, o senhor já prefeito, quantas vezes nos esbarramos nesses debates, nessas caminhadas, né? Então, não tinha outro caminho. Marilena, Luciano, agradecer muito pelas memórias, pela partilha de vocês estarem aqui, é sempre importante, né, compartilhar espaços com vocês. E os professores, a Roberta, o Rodrigo, o Chico Esteves, que nos possibilitam, enquanto nesse período que ainda resta de 1 ano e meio aqui na Casa Legislativa, né, na Câmara de Vereadores, esse diálogo, esse compromisso, essa disposição em propor alternativas, né? Às vezes a gente perde, sai dolorido, sai chateado da vida, como há quase 15 dias atrás, menos de um mês atrás, nós perdemos aqui uma proposta de encaminhar 2% dos royalties do petróleo para pesquisa, para ciência, para tecnologia, para inovação. Perdemos, foi uma derrota dolorida, eu ainda não me recuperei dela, né? Porém, muitos não nos recuperamos dela, mas buscaremos outras formas de inserir esse direito, esse compromisso do município de Macaé de enfrentar esses tempos nebulosos, esses tempos obscuros do Brasil, né? Essa era das trevas, com o que a gente tem de muito, que é recurso público. Uma cidade com 2 bilhões, 400 milhões de arrecadação, em que esse ano, nesse quadrimestre, já superamos o previsto em arrecadação de royalty. É necessário que a gente entenda que um pouquinho disso pode ser também um sinal de enfrentamento aos recursos todos negados, cortados, castrados, que o governo federal tem feito à pesquisa, à inovação, à ciência e à tecnologia. E, por fim, Marilena, eu sei que muita gente discute como forma de desenvolvimento e de futuro algumas soluções únicas, né? Aquele desenvolvimento de uma tecla só, desenvolvimento de uma tecla só. E aí é só petróleo, petróleo, porto, 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 porto. E eu queria duas frases assim para encerrar. Uma no governo federal que diz que é Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Nós queremos dizer que é democracia acima de todos e conhecimento acima de tudo, e que o nosso porto também, necessariamente, o nosso porto precisa ser o do conhecimento.
Então, a gente tem esse compromisso e essa tarefa. Sei que todos que estão aqui compartilham disso também. Então, uma boa noite a todos. Dou por encerrada essa nossa sessão solene e ali à direita, na salinha, a gente vai ter um tira-gosto, alguma coisa ali que foi preparado, um coquetel, um coquetel, essa é a palavra oficial, então. Obrigado, gente, boa noite a todos.